Tema de hoje, um tema internacional. All you need is love. O amor é tudo o que você precisa. E tem uma razão de ser. Por que você colocou um tema em inglês? Tem uma razão de ser. França e Inglaterra ainda são grandes inimigas. Não parece, não sai na mídia. Mas quem já viajou para lá sabe do que eu estou falando. Existe aquela rixa oculta entre um país e outro. Me permita contar uma coisa pessoal? Ok. Uma vez nós estávamos de carro, saindo da Bélgica, indo para a Inglaterra. Passamos pelo território da França. E eu precisava telefonar, eu queria comprar um cartão de telefone. E eu parei num lugar e cheguei. Eu não sei falar francês, mas falo inglês. Então, falei em inglês, assim, no lugar tinha algumas pessoas, ali um caixa e tudo mais. Eu falei, por gentileza, alguém me entende no que eu estou falando? E uma pessoa no inglês perfeito falou, perfeitamente, senhor, lhe entendo. E a primeira pergunta dele, você fala francês? Eu falei, não falo francês. Tem alguma outra língua que você fala? Eu falo minha língua natal. De onde você é? Sou do Brasil. Ah, que língua fala no Brasil? Não sabia. Ele fala português. Isso conversando em inglês. Ele falou, então tenta falar português comigo e eu tento falar francês com você. Vamos ver se a gente se entende, porque essa língua aí eu me recuso a falar. Aí, como eu percebi também uma certa arrogância dele, eu falei, certo. Falei, aí mano, tá ligado? Eu tô querendo um negócio assim, entende? Para falando dos orelhão. Falou? Aí o cara não me entendeu nada. Meu amigo brasileiro que estava do meu lado saiu rindo. E quase que eu falo para ele, vai Corinthians! Aí voltou a falar inglês comigo e vendeu o cartão. Eles já tiveram muitas guerras e traições. E essas são marcas do passado que ficaram no inconsciente daquele povo. Mas eu achei brilhante uma ideia dos Beatles. E o tema dessa mensagem vem de uma música deles. Porque eles são ingleses. E eles começam uma de suas músicas tocando a Marselhesa, que é o hino da França. Esse é o hino da França. E os Beatles entram cantando amor, amor, amor. E mais adiante, tudo que você precisa é de amor. Uma boa pregação para aqueles dois povos que têm uma rixa. É como se a gente assim pegasse o maior ídolo da música brasileira e a sua grande música de sucesso começasse com o hino da Argentina, em plena Copa do Mundo. É assim que soou. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como eu quero que esta seja quase que uma direção para a nossa mensagem aqui de hoje, se você me permite, todas as vezes que esse texto aparecer, eu gostaria que nós lêssemos juntos, porque isso tem um efeito didático sobre nós. Vamos ler juntos? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora sim eu começo a ler Lucas 15, de 1 a 7. Todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas nossas telas, você pode acompanhar aqui conosco. Aqui nos conta uma história de Jesus e começa da seguinte maneira: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Essa é uma forma de falar assim, gente de má fama. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam.
Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, disse Jesus, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Vamos então começar agora a esmiuçar um pouquinho esse texto de Lucas 15, de 1 a 7. Para poder entendê-lo, vamos analisar cada uma dessas partes do texto. Primeiramente aqui a parábola. Dificilmente um camponês, ainda mais naquela época de crise econômica de muitos anos debaixo do Império Romano que passava toda a Palestina, dificilmente um camponês seria proprietário de 100 ovelhas. Uma família com um pouco mais de dinheiro teria 5 ou mais ovelhas apenas. Acontece que as moradias naquele tempo eram assim. As famílias moravam juntas, moravam próximos. Uma família, na verdade, compunha talvez 10 ou 15 casas. Era uma família. Porque é o irmão, é o outro irmão, é a sobrinha, é a filha, que vai casando e vão morando perto, formando um vilarejo. Um vilarejo talvez fosse de 3 ou 4 famílias apenas, formando todo aquele vilarejo. Então, juntando todas essas famílias, essas diversas casas, aquele vilarejo poderia sim chegar a estas 100 ovelhas. Então o que eles faziam? Eles se juntam e contratam normalmente jovens das próprias famílias por pouco dinheiro, geralmente é jovem que ainda não tem condição muito forte de trabalho. Lembra-se de Davi, que era o mais novo e ele que cuidava lá das ovelhas? Então era assim, geralmente os jovenzinhos, vamos dizer assim, é que iam ser então os pastores destas ovelhas. E nunca um pastor cuidaria sozinho dessas 100. Normalmente eles eram em 2 ou 3 que cuidavam dessas ovelhas. Eles levavam essas ovelhas para o campo, para o pasto, ou como diz uma outra tradução, para o deserto ali, para ter ali pastagens, aquelas poucas comidas que sobravam por ali, levavam as ovelhas para comê-las. Quando eles voltavam, se fazia novamente a contagem dessas ovelhas, mas nesse texto conta que lá mesmo no deserto, um deles fez a contagem e percebeu que estava faltando uma. Provavelmente eles mesmos cuidavam de um tanto delas e ele percebeu que na dele estava faltando e fez a contagem e percebeu que temos só 99, uma nós perdemos. Na verdade ele assume que ele perdeu esta uma ovelha. E ele então deixa as 99 lá no campo, no deserto, e sai em busca dessa ovelha, numa missão relativamente perigosa. Já já eu te explico por quê. Quando os outros pastores trazem o rebanho de volta para o vilarejo, porque não é que as 99 ficaram abandonadas, mas os outros trazem para casa, como eles chamam no texto, certamente as pessoas do vilarejo deram falta desse pastor que saiu atrás da ovelha. E, obviamente, as famílias ficam preocupadas. 2 razões. A primeira, a mais importante, a segurança desse menino pastor. Porque se ele se deparasse com algum animal feroz, por exemplo, que não era incomum na época, você vê Davi contando que lutou com um leão, que lutou com um urso. Então, animais ferozes apareciam. E se ele se deparasse com um desses, ele só teria o seu cajado e uma funda, que era o que os pastores carregavam.
para enfrentar sozinho um animal como esse, ele corria perigo de vida. Também, uma outra preocupação menor, mas era uma preocupação também, a perda da ovelha. Porque mesmo que o pastor chegasse, a ovelha tivesse se perdido e fosse devorada por um animal, esse pastor teria que encontrar algum resto desta ovelha, alguma coisa desta ovelha, mostrando que ela foi despedaçada, para trazer isto como uma prova de que ele não vendeu esta ovelha. Mas era uma perda muito grande, porque seria uma perda financeira alta para aquela sociedade que tinha poucos recursos. Sendo assim, nessa parábola, conta esta alegria do pastor em encontrar a ovelha viva. E ele a coloca nos ombros e traz esta ovelha de volta. E depois no vilarejo conta novamente sobre a alegria. 3 vezes nessa parábola fala de alegria. Chega no vilarejo, novamente as pessoas recebem esse pastor que veio a são e salva a ovelha também. E ali eles se alegram com aquela situação. A alegria passa a ser então a grande mensagem dessa parábola. A ovelha perdida, ela seria uma perda comunitária, porque de uma certa forma ela era de todos. Porque ovelha de quem que se perdeu? Era de todos. Então era costume nesses vilarejos algo interessante. Quando chegava a noite, os aldeões se reuniam, isso quase todas as noites, para discutirem os acontecimentos da aldeia. Não só isso também. Haviam aquelas situações de ficar ao redor de fogueira, haviam brincadeiras, recitavam versos, poesias, contavam histórias de tradição oral ali deles, os mais velhos contavam as histórias. Era normal estas reuniões dos aldeões no final do dia. Sabendo disso, com isso em mente, não é? Dessa cultura da época, fica fácil para a gente entender que o texto fala que ele reúne os amigos e vizinhos e eles se alegram com ele. Ou seja, naquele momento ali da noite, vem ali a reunião dos vizinhos e ele vai certamente contar toda a sua peripécia em ter saído e ido e visto e encontrado a ovelha e trazido a ovelha, e eles se alegram com ele também naquilo. Nesse mesmo contexto, dá até para entender a parábola seguinte, porque a parábola seguinte conta de uma mulher que perdeu uma moeda, mas uma moeda vale muito para eles. E tendo encontrado, reúne as amigas e fala: se alegrem comigo. Certamente isso era noite. A hora que vem aqueles papos, aquelas conversas todas, e ela deve ter contado isso para as amigas, e as amigas, uau, ainda bem, porque isso seria uma situação difícil para ela ter perdido todo aquele dinheiro. Então, isso tudo que aconteceu dessa parábola, aconteceu, Jesus contou essa parábola dentro de um contexto. E esse contexto, que é o que introduz a parábola, é que vai dar o sentido todo para essa história que Jesus conta. Então eu queria rever um trecho desse texto aqui com vocês. Coloco agora o mesmo texto que nós lemos, apenas numa outra tradução, numa paráfrase chamada A Mensagem. Lucas 15, versículo 1 e 2, diz assim: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. E o texto continua, que então Jesus lhes conta essa parábola. Comer com alguém era algo de significado muito profundo naqueles dias. Os 2 últimos domingos eu descrevi aqui alguns dos jantares, certamente jantares mais chiques. Jesus não, se ele patrocinasse algum, não seria dessa maneira. Seria aquela coisa mais simples, como deve ter sido aquela comida, ou um lanche, vamos dizer assim, junto com aqueles discípulos da estrada de Emaús, por exemplo. Uma coisa mais improvisada. Na porta de entrada destes jantares havia sempre um cerimonial, onde se beijava a pessoa e até impetravam bênção um sobre a vida do outro.
E esse texto nos dá uma indicação de um problema ainda maior para os fariseus. Porque para os fariseus, se Jesus era um mestre, ele não poderia se misturar com essa gentalha. Mas não era só isso. Não era só que Jesus ia comer com os pecadores. O texto fala que Jesus recebe os pecadores. Talvez aqui seja um indício de que Jesus trazia os caras na própria casa dele. Alguns falam, mas Jesus disse que não tinha onde dormir. Num determinado período da vida dele, que ele estava em viagem, ele não tinha mesmo. Mas você vê, por exemplo, João e André, que eram discípulos de João Batista, quando João Batista aponta para Jesus e fala, ali está o Cordeiro de Deus, e eles chegam para Jesus e falam, onde é que você mora? Jesus fala, vem ver. E foram com ele e passaram a tarde na casa de Jesus. Então Jesus tinha uma casa. E aqui conta que ele recebia pessoas na sua casa. Então, isso escandalizava ainda mais os fariseus. Porque não foi por acaso que ele foi na casa dos pecadores. Ele ainda chamava os caras para a casa dele. Como é que pode um cara desse ensinar a palavra, ser santo, se ele anda com gente que não presta? E aí Jesus então conta essa parábola. É a mesma história que ele conta depois, a mesma moral da história de uma outra parábola que ele fala o seguinte, ele fala, os sãos não precisam de médico. Se vocês acham que vocês são os bonzinhos, os santos, que vocês não têm nada de errado, os outros é que são pecadores, então eu vou para eles, porque vocês não precisam. É como um pastor que nota que uma ovelha saiu, então ele vai pegar aquela, porque aquela que está precisando de ajuda, não as 99, que estão em bando e ainda guardada por outros pastores. Essas não precisam. E eu vou dizer mais, a alegria está quando a gente traz aquela de volta. Jesus começou a mostrar que ele estava, na verdade, dizendo o seguinte, na verdade eu tenho mais alegria em jantar com esses caras do que com os outros que eu já andei jantando, que vocês ouviram aqui nos domingos passados. Que são turma de vocês, não dá prazer de estar com vocês, mas com esse povo dá. Na lição da história, os 99 que ficaram não eram melhores do que a que se desgarrou. Todas eram ovelhas. Não existe melhores. Deus ama todos. Essa é uma das lições aqui. Nós vemos nessa história algumas coisas. Um grupo de religiosos que se sentem no direito de dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Claro que na ótica deles, eles é que vão para o céu. Mas agora eles implicavam com Jesus, que era mestre, alguém que ia para o céu, mas que estava andando com essa gentalha que ia para o inferno. Também nós vemos nessa história um grupo de pessoas que se sentiam excluídos, sem chance, porque eles já eram considerados excluídos, e ninguém ia pregar para eles, ninguém se juntava com eles. Então como é que eles iam aprender alguma coisa boa e de caminho bom, se os mestres se recusavam a ensinar alguma coisa da palavra para eles? Eles não tinham esperança de nada, iam continuar na sua vida suja, sem esperança. E nessa história toda, Jesus, no meio disso tudo, tentando mostrar a arrogância dos fariseus, que se julgavam os tais, e um grupo de pessoas desesperançadas, a quem Jesus estava ali pregando que ainda havia esperança. Essa atitude de Jesus, de optar pelo mais fraco, é o que a Bíblia chama de justiça. Justiça, muitas pessoas pensam que justiça é aquele negócio, né? Você vai ver, Deus é justo, então vai mandar essa pessoa para o inferno. Peraí, não é isso a justiça de Deus. Justiça na Bíblia é sempre o auxílio ao necessitado. Justiça significa fortalecer o que está fraco. Justiça é ajuda ao pobre. Isso é justiça. Romanos 14, 17, vamos falar de novo? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nessa parábola nós vemos essas três coisas. Nós vemos a justiça, quando ele vai cuidar daquela uma, que aquela uma era o fraco na questão. Já que justiça é ajudar o mais fraco, quem era o fraco nessa história toda? Aquela ovelha perdida.
uma ovelha se defender de algum animal? Nunca, ela não consegue, ela não tem nada de defesa. Então a justiça foi feita. Buscou aquela uma. Paz. Quando se recuperou a ovelha, e o pastor retornou à casa com os seus amigos, também foi paz. Porque quando ele retorna, está tudo bem. E porque está tudo bem, ali fala de festa, de alegria, que é o terceiro item, ovelha restaurada e a alegria que é citada 3 vezes na parábola, o povo se alegra com tudo aquilo. Vamos analisar então esses 3 pontos, justiça, paz e alegria, que nós aprendemos nessa parábola, e trazê-las para os nossos dias. De que maneira nós vamos poder entender essas verdades de reino de Deus, que nós somos parte desse reino, com a justiça, paz e a alegria. Primeiro deles, o reino de Deus é justiça. E justiça é sempre estar do lado do mais fraco. Guarde bem isso. Quero ler com vocês um texto bíblico em Jeremias, no 22, versículo 3. Jeremias 22, 3 diz assim: assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. 2 pontos. Ou seja, vai explicar o que é a justiça, ou o correto. Livrem o explorado das mãos do opressor. Uma pausa aqui, eu vou voltar a ler o texto. Traga isto para os nossos dias. Qualquer situação em que alguém é explorado, Deus nos ordena, se isso estiver ao nosso alcance, livre o explorado da mão do opressor. Isso pode acontecer em situações governamentais, em situações de repartições públicas. Isso pode acontecer na situação, como o próprio texto vai tratar, de viúvas. Eu me lembro uma vez, eu estava lidando com um casal que ia se divorciar. Eu conheci os dois. Eu era amigo dos dois. E depois de muita tentativa, e não dava, eles decidiram, nós vamos divorciar. E eu disse o seguinte para eles, eu falei, olha, a partir desse momento, eu preciso ser claro uma coisa com vocês. Eu não vou, para ser justo, eu não vou ser imparcial. Eu vou ser parcial para poder ser justo. Ou seja, entre você e você, não vou apoiar nenhum dos dois. Vou ficar do lado das crianças. Porque se tem um fraco aqui, não é você nem você, o fraco são as crianças, que não tem condição de decidir. Vocês estão decidindo separar, mas você perguntou para as crianças se elas querem, como que elas querem os seus pais? Vai ficar com quem? Não quero nem vê-lo na minha frente mais. Mas a criança é filha dele. Você vai ter que deixar com ele também. Você não vai tirar dessa criança o direito de ver o pai. Ah, mas essa mulher não quero mais ver na minha frente. Você nunca fale mal da mãe deles para eles. Saiba que eu sou agora parcial. Eu vou defender essas crianças. Isso é justiça, está entendendo? A justiça, ela sempre olha para o que é mais fraco. Vamos continuar aqui o texto. Releio e continuo. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão, ou a viúva. Nem derramem sangue inocente. Nós estávamos uma vez num restaurante e de cara, minha esposa tem um feeling assim, muito forte para essas coisas, e ela percebeu e falou, eles são estrangeiros, eu acho que são haitianos. Vamos perguntar? Vamos. Procuramos conversar, eram. E aí eu vi que tinham outros. O que nós fizemos naquele momento foi, olha, eu imagino que vocês estão fugindo da situação da sua nação, estão se integrando aqui no Brasil, mas nós queremos dizer que nós estamos à disposição para o que nós podemos ajudar, fazemos parte de uma comunidade. Se vocês precisarem de roupas, de alguma coisa, está aqui meu cartão, nos procure, por favor, porque nós queremos ajudar.
São estrangeiros que estão tentando recomeçar a vida de um país que foi destruído pelo terremoto e de alguma forma agora fugiram para a nossa nação. Eu fico revoltado com algumas atitudes governamentais quando tratam mal os imigrantes. E nós aqui do Brasil nunca podemos pensar nisso. Nosso país foi praticamente formado com imigrantes. Nativos nossos são os nossos índios. Esses são os brasileiros verdadeiros. O Brasil foi invadido por europeus. Então, todas as vezes que você vir estrangeiro como? Eu não estou falando do empresário chinês que está aqui no Brasil para fazer negócio. Se é justiça, eu estou falando do mais fraco. Talvez seria interessante você saber como é que essa empresa, essa fábrica desse chinês lá. Porque se lá esse indivíduo está explorando, eu não vou comprar dele aqui. Porque ele está explorando pessoas lá. E isso é justiça. Uma pessoa que eu gosto muito na política, ele simplesmente vestiu a camisa e foi contra a questão de exploração de escravos aqui em São Paulo. Mão de obra escrava. Você conhece alguma? Eu conheço. De bolivianos, principalmente. Foi o povo que eu vi mais explorado aqui. E sendo denunciado tudo isso na justiça paulistana. Estou falando aqui de São Paulo, estou falando. E essa pessoa fazendo uma obra de justiça, indo contra, e foi contra algumas grandes empresas de marcas e grifes que tem aqui nos nossos shopping centers. Enquanto não for tudo resolvido na justiça, eu não compro dessas lojas. Ah, mas não vai fazer diferença para a loja você comprar ou não comprar, mas vai fazer diferença para a minha consciência. Porque eu sou do reino de Deus, e o reino de Deus é contra a exploração. Jesus estava demonstrando isso quando ele disse que preferia comer com os pecadores do que com os fariseus. Jesus vivia a justiça e praticava a justiça. Jesus sempre ficava do lado do mais fraco. Se você quer praticar justiça, também é importante se ter sabedoria. E na sabedoria nos faz, muitas vezes, esperar. A sabedoria não pode precipitar. Porque um próprio livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios, diz assim: peca quem é precipitado, erra o alvo quem é precipitado. Qualquer conceito que você queira trazer rapidinho, aconteceu um negócio, você já quer dar sua opinião? Cuidado, a sua chance de errar é muito grande, e talvez você não esteja agindo com sabedoria, e pode até dar uma declaração com injustiça. Um irmão muito querido aqui da Carisma, ele me perguntou recentemente sobre esse atentado ocorrido na França. Minha resposta para ele, em pleno momento de comoção daquele atentado, era o seguinte: eu falei sobre a falta de equilíbrio que precisava ser visto de todos os lados, e disse o seguinte para ele: eu evitei tocar nesse assunto porque, ao se mostrar outros lados a serem vistos num momento forte de comoção como este, seria inevitável ser mal interpretado. Como eu fujo de polêmica, preferi aguardar o melhor momento para falar sobre o assunto. Eu acredito que, acalmados os ânimos, principalmente das discussões em fóruns e redes sociais da internet, eu acho que nós já podemos tocar nesse assunto e tirar dele aqui algumas lições. E eu começo falando de um novo pecado. Um pecado dos nossos dias. O pecado dos nossos dias é o compartilhar e curtir sem antes refletir. Guarde isso. 2 Anésio 3:1. Como todos sabem, recentemente nós tivemos aí uma ação terrorista, morte de jornalistas, policiais e outras pessoas na França. A redação do jornal
do semanário Charlie Hebdo foi invadida por homens armados, extremistas religiosos islâmicos, que se sentiam vingando as suas ofensas, as ofensas que foram feitas por aquele semanário, aquelas publicações ao profeta Maomé. Cabe aqui uma informação interessante, de curiosidade até. Charlie Hebdo é o nome da revista, não é nome de uma pessoa. Não existe nenhum cartunista chamado Charlie Hebdo. E também Hebdo não é sobrenome de nenhum cartunista. Hebdo vem de hebdomadari, que em português é uma palavra muito parecida. Hebdomadário. Você sabe o que é hebdomadário? Pois é, língua portuguesa. Mas essa palavra já caiu em desuso. Significa uma publicação que circula semanalmente. Um sinônimo dela é semanário. Pronto. É isso. Então, ninguém pensa aí, não, o Hebdo morreu, tal. Não, gente. Hebdo é semanário. É a abreviatura de semanário. Foi um momento de forte comoção. Ninguém aceita ver ninguém morrendo, principalmente dentro do seu próprio recinto de trabalho e sendo invadido por terroristas da maneira mais bárbara possível. Frases como "Je suis Charlie", que é "eu sou Charlie", foram rapidamente espalhadas pela internet, batendo inclusive o recorde de tweet no Twitter, por exemplo. Num momento de forte emoção, é difícil se julgar com equidade. Equidade, equilíbrio e justiça só pode ser feito quando todas as partes são ouvidas, ou pelo menos analisadas. Passado um pouco esse momento de comoção, eu faço uma pergunta que aqui tem a ver com a gente, com o nosso ensino. Quem são os fracos nessa história? Isso que é importante nós vermos. Antes de você tirar qualquer conclusão de onde eu quero chegar, é melhor você ouvir todo, por favor. Peca quem é precipitado. Mas quem são os fracos da história para nós ficarmos do lado deles? Porque nós, como cristãos, pregamos o reino de Deus é justiça, e justiça é estar ao lado do fraco. Então, quem são os fracos? E aí nós vamos cumprir o nosso papel de agentes do reino de Deus. Há de se ver que existem outras leituras sendo feitas do mesmo fato. Portanto, outras manifestações. Vamos ver algumas delas? Coloque aqui para mim, por exemplo. A mais conhecida é a "Je suis Charlie". Eu sou Charlie. Charlie me representa. Por um outro lado, temos uma outra. "Je ne suis pas Charlie". Eu não sou Charlie. Colocado respeito respeito é amor. Insulto é ódio. Liberdade de expressão requer responsabilidade. É um direito à crítica também. E aqui um outro. "Je suis Ahmed". Quem é Ahmed? Um policial desempenhando o seu trabalho, que foi morto por terroristas e era islâmico. Inclusive uma charge que me esqueci de colocar aqui, não era uma charge, era uma montagem, onde tinha o terrorista e o soldado morto, e duas flechinhas apontando. Esse aqui é terrorista, esse aqui é islâmico, esse é islamista, esse é maometano. Vamos analisar, nós estamos atrás de quem são os fracos. Quem são os fracos? São os terroristas? De maneira alguma. Eles são monstros. Monstros ainda mais perigosos do que eles são os líderes da Al-Qaeda no Iêmen, que estão por detrás desses jovens. Jovens gostam de desafio. Todo jovem quer ter uma causa para lutar.
E esses 3 encontraram uma e se envolveram com ela. Infelizmente viraram monstros, tanto quanto os fundamentalistas extremistas que os treinaram. Nós não apoiamos atentados. Ninguém em sã consciência apoia atentado. Os 3 atiradores representam o que há de pior na humanidade. Gente incapaz de dialogar. Não quero conversa, vou e mato. Isso é horrível. Quem são os fracos? São os cartunistas? Também não. São vítimas. Lamento por suas perdas. Nada justifica o que os terroristas fizeram. Eles são vítimas, mas não são os fracos aqui. Eu lamento as suas mortes. Eles não mereciam morte. Como acho que ninguém merece tal sentença de morte. Eles também eram religiosos, ateístas. É uma religião para alguns. O ateísta pragmático e ativo é tão chato quanto aquele religioso que fica querendo te evangelizar o tempo todo. E mais ainda, desrespeitam a religião dos outros. Eu faço aqui nesses comentários uso de algumas frases do professor El Rafo Saldanha e também do blogueiro e podcaster, escritor e cartunista Luciano Pires. Algumas das provocações do Charlie Hebdo, por exemplo, lá no ano de 2000, o editor da revista na época, que era o Philippe Wall, ele escreveu um texto chamando os palestinos, sim, todo o povo palestino, de não civilizado. Não é diferente do que os europeus chegaram no Brasil e falaram que os índios não tinham alma. Por isso podiam ser escravizados e mortos. Ou até mesmo entregues como comida para cachorro. Acredite se quiser. E é esse o sentido da palavra aperreado, se você quiser saber. É horrível isso. E isso é Brasil. E esse homem, depois que ele fez isso, uma colega da revista, a Mona Chollet, ela criticou essa postura. E quando ela criticou, foi mandada embora da revista. Então parece que essa liberdade de expressão não era uma bandeira do Charlie Hebdo. É assim, tenho liberdade de eu falar o que quiser, mas quem falar contra mim eu tiro. Isso é liberdade de expressão como eles defendem? Não me parece que antigamente era assim. Foi em 2009, se não me engano, que o Charb, que infelizmente uma das vítimas, substituiu o Philippe Wall na direção, só que a partir daí, as charges ficaram diretamente agressivas, principalmente contra o Islã. Essas charges, elas cometeram alguns excessos dignos de reprovação. Onésio, os caras morreram. Porque eles morreram, eu não posso falar, eu tenho que acatar tudo que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram é intolerância. Na religião muçulmana, há um princípio que diz que o profeta Maomé não pode ser retratado de forma alguma. E esse é um preceito central da crença islâmica, e desrespeitar isso significa desrespeitar todos os muçulmanos. É muito pior do que eu aqui pegar uma estátua de Nossa Senhora da Aparecida e chutá-la. É pior do que isso. Seria um grave desrespeito aos católicos. Mas é pior do que isso para o muçulmano. É uma ofensa. Como seria claramente uma ofensa aos católicos também fazer uma coisa como aquela. Outro excesso foi a ofensa. Na charge, os adeptos do Islã, por exemplo, sempre estavam caracterizados com roupas típicas, mas sempre portando arma e fazendo alusão à violência. Eles falavam, não, nós estamos falando dos radicais, mas os radicais se vestem como todos os outros islâmicos. Quando você generaliza demais, só mostra isso, você caracteriza. É a mesma coisa que no Brasil a gente fizesse charges, colocando, por exemplo, assaltante, roubando sempre um negro. Ah, não, mas é só um exemplo de um negro que assaltou. Não, mas se você faz sempre isso, você está, de fato, difamando. E você vai gerar nos seus leitores uma ideia de que todo negro é assaltante. Isso é preconceituoso. Transmite o preconceito.
Se ela retrata sempre o árabe como terrorista, as pessoas passam a acreditar que todo árabe é terrorista. Eu estive na África, numa região e numa aldeia que era só de muçulmanos. Fui amado, fui bem cuidado, me receberam com honra, conversei com eles, práticas saudáveis eles tinham, muitas, e não ouvi nenhuma barbárie. Se nós narrarmos essa história para eles, certamente eles vão falar: esses homens não nos representam, não tem nada a ver comigo. Você já leu alguma coisa da Inquisição na Idade Média? Eram cristãos. Você se sente representado? Você concorda com aquilo? Tem a ver com você? Não. Você é que diz, eles que não estão seguindo o cristianismo. Vamos tratar um pouquinho aqui dessa questão de liberdade de expressão. Coloco entre aspas isso. O fato é que esse atentado poderia ter sido evitado. Era preciso pôr-se limites. São limites necessários para manter a paz. Você está defendendo a censura? Não. Eu estou defendendo a equidade, a igualdade que eu estou defendendo. Bastava a justiça francesa ter punido Charlie Hebdo no primeiro excesso e nada disso teria acontecido. Mas aí seria censura. Mas espera um pouquinho, vamos lá. Alguém tem direito de levantar uma notícia caluniosa sobre alguém? Ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de fomentar ódio como racismo ou homofobia. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de se utilizar de um personagem que é propriedade de uma outra pessoa. Por que não fizeram uma charge com Mickey Mouse? Uma charge erótica com Mickey Mouse? Por que não faz? Porque ia tomar um baita processo em cima da Disney, porque ele é propriedade de alguém, mas com Maomé pode. Como é que é isso? Existem leis que não te dão toda essa liberdade. Por exemplo, na Inglaterra é proibido criar anúncio cujo público-alvo são crianças. Você chama isso de censura ou bom senso? Na própria França, por exemplo, a revista Minute, ela foi multada em 10 mil euros por causa de uma capa racista. Por quê? Porque os negros se uniram, inclusive uma pessoa do Senado, e se postaram contra, e eles não tinham, e tentaram argumentar que aquilo era uma sátira, mas a justificativa não inocentou aquele semanário também. É uma forma eficiente de tratar uma linha clara, colocar uma linha clara entre o aceitável e o inaceitável. Tem um comediante francês, por exemplo, em que ele fazia piadas contra os judeus. Os judeus se uniram, tinham força no Senado e fizeram esse homem parar com isso. Não só nisso, quando ele foi fazer uma viagem para a Inglaterra, ele foi proibido de entrar naquele país por causa das suas atitudes antissemitas. O que eu lamento é que não foi garantido o mesmo direito à comunidade muçulmana da França, que são na sua maioria argelinos, gente pobre, miserável alguns deles. E é aqui que eu chego a alguns fracos dessa história. Nós estamos atrás dos fracos? Acho que cheguei em alguns deles, eu quero citar 3 deles. O primeiro deles que eu vejo como fracos são os islâmicos. Bater na população islâmica na França é uma covardia. É bater no mais fraco. A França tem mais de 6 milhões de muçulmanos, e eles são, na sua maioria, imigrantes das ex-colônias francesas, que foram exploradas pela França. Esses muçulmanos não são inseridos igualmente na sociedade francesa. Eles não conseguem bons empregos. Nessa semana eu conversei com um irmão da nossa comunidade, que esteve na França no final de ano, e ele disse que assim que ele chegou lá, as pessoas chegaram para ele e disseram o seguinte: tome cuidado quando você vira um cigano e quando você vira um muçulmano. Tome cuidado, essa gente é perigosa. Que isso? Que isso? É como se nós chegássemos aqui em São Paulo, como estava um nhenhenhen aí tempo atrás, na época de eleição, falando dos nordestinos.
contar um negócio. Eu sou paulistano, eu nasci em São Paulo. Meu pai é baiano. Mas eu quase não falo que sou paulistano, eu falo que eu sou filho de baiano. O tempo todo. Para pensarem que eu sou nordestino. Isso é meu sangue nordestino, né? É meu lado provocativo. Porque eu conheci uma pessoa em que ela foi declaradamente racista de dizer que não gostava de nordestino. Peguei amizade com ela, a pessoa me amava, aí eu chego para ela e falo que eu era nordestino. De propósito. E sempre passava com ela mexendo, dizendo que eu era nordestino. Para ver se para com essa ignorância. Da mesma forma, estavam tratando assim os muçulmanos, são tratados lá dessa maneira. A grande maioria é pobre, cidadão de segunda classe. Acontece que lá existe um partido de extrema direita e que quer limpar a França desses imigrantes. A Le Pen é a líder desse extrema direita, que deve estar assim, feliz da vida com os resultados de tudo que está acontecendo lá. A declaração dela foi a seguinte, ipsis literis copiado: a nação foi atacada, a nossa cultura, o nosso modo de vida, grave isso, foi a eles que a guerra foi declarada. Essa fala mostra uma raiz islamofóbica. Para os setores nacionalistas, seja de direita, de esquerda, porque Charlie Hebdo, por exemplo, era de esquerda. E também racista nesse sentido. Para eles é inadmissível que aqueles 10% da população, e pobres e miseráveis, não tenham interesse em seguir o estilo de vida do francês. Essa colônia, eles não se misturam, não abandonam sua identidade, se vestem com suas próprias roupas. É incômodo para eles, principalmente para esses franceses que acham que estão acima das outras culturas. Um conhecido chargista brasileiro, mas bem controverso, por favor, não estou recomendando o indivíduo, o Laerte, ele disse o seguinte, copiando frases dele: acho que no Brasil nenhuma dessas capas de Charlie Hebdo teria sido lida, ou sido feita, na verdade. Ele fala, a gente não faria nem o Family Guy, nem o South Park, porque humor tem a ver com a cultura do país. Humor é um vínculo com a população local. O Charlie Hebdo está na França, e estão falando de uma população que se julgou durante séculos dona cultural do mundo, e até hoje se acha. Os franceses estranham quando você não fala francês com eles. Repito, não estou defendendo os assassinos. Para mim é impossível imaginar que alguém possa perder a vida por manifestar sua opinião, por mais imbecil, ofensiva, preconceituosa ou violenta que seja, não merece perder a vida. Agora, o problema é do quê? O problema é da religião. Então, vamos citar fatos. No ano passado, no Brasil, morreram 101 torcedores em brigas de futebol. O número é 5 vezes mais o número de mortos que nós tivemos nesse atentado na França, aqui no Brasil. Se o problema é religião, então o problema também é futebol. Então vamos acabar com o futebol? É isso? Tem um psicólogo chamado Ariel Merari, ele liderou o primeiro grupo de estudiosos com acesso a terroristas palestinos que tiveram o ataque suicida frustrado. Ou porque o equipamento não funcionou, ou porque foram presos antes de explodirem. Por meio de testes psicológicos e longas entrevistas, ele chegou a 2 surpresas. Primeira delas, religião não era a motivação principal dos homens-bomba. Os terroristas que se dispuseram ao suicídio não eram mais religiosos do que os não suicidas, ou mesmo a população palestina em geral. 80% deles se disseram como moderadamente religiosos. Então não era a religião que os levava a serem homens-bombas. Segunda surpresa, os homens-bombas não buscavam vingança. Nenhum daqueles terroristas entrevistados revelou ter se decidido se tornar homem-bomba para vingar a morte de algum parente conhecido ou algo parecido. A maioria deles tinha mãe viva, para ter uma ideia. Se eles não lutam por vingança, e também é um engano essa ideia de que eles estão lutando para ter virgens no paraíso, o que eles querem? A maioria deles
busca realizar um grande ato que possa compensar sua falta de habilidade social. Testes conduzidos por esse psicólogo mostraram que 60% desses terroristas suicidas tinha transtornos de personalidade. É o perfil de quem tem pouca autoconfiança, timidez exagerada, difícil de tomar decisões, hipersensibilidade à culpa, necessidade extrema de aprovação dos outros, medo de rejeição, de expressar desacordo, disposição a realizar tarefas só para agradar os demais. Um deles disse assim: eu também queria ser famoso, ser visto num pôster e ajudar a minha família a ter mais dinheiro. Esse perfil é muito fácil ser cooptado pelo fanatismo. Jovens carentes de pertencer a uma elite, de um grupo social, eles são inclusive mais leais e dedicados e dispostos a se sacrificar em nome desse grupo. O ataque daria a eles esse ingresso ao clube exclusivo dos heróis suicidas, compensando uma vida de fracasso social e pouca visibilidade. Então, mais do que uma ideologia maluca, o que motiva os homens bombas a cometer crimes tão absurdos é a necessidade de se sentirem especiais. Olha o que a opressão faz nas pessoas. A opressão demoniza a mente das pessoas, enlouquece as pessoas. Viu só que doideira? Não é só religião isso, não. Meu irmão, nós estamos falando de natureza humana. Torcedores fanáticos fazem o mesmo. Eu já estou quase estourando no meu tempo aqui, mas deixa eu abrir um parêntese. Eu estava num estádio de futebol. E eu sentei perto ali de uma das torcidas organizadas do meu time, do Corinthians. Eu e meu filho sentamos lá no último banco, porque eles passam um bandeirão fedorento por cima da gente. Eu falei, não quero ficar perto desse bandeirão, quero ficar lá no fundão. E chegamos cedo no estádio, e nisso chegaram os caras com um bandeirão, e um menino, um rapaz, eu não sei a idade dele, aparentava de 16 a 18 anos de idade, carregando aquela bandeira como se fosse um ritual, como se fosse assim um momento de procissão. E eu puxei papo com ele, eu e o meu filho. E aí, mano? Tem que falar a linguagem, né? Carregando o manto. Ele virou para mim e falou assim: mano, isso aqui é minha vida. Estou carregando o manto do Timão, cara, para dar força para o Timão. Eu faço isso, cara, assim, para dar força para o Timão. Isso é minha vida. Tá, o cara falando... Eu dei uma olhada para o meu filho, olha que o cara terminou. Meu filho chegou assim para mim e falou: e aí, a gente faz o sinal da cruz, o que a gente faz? Eu virei para o meu filho e falei: torcer para o Corinthians vale, mas você nunca vai fazer um negócio desse. Torcedores fanáticos, militantes políticos fanáticos fazem o mesmo. Até grupos como esses skinheads e tribos diferentes, quando se confrontam com outras tribos, fazem isso. Ainda sobre os fracos, temos mais um. O Ahmed era um policial que morreu fazendo o seu trabalho sem ter ofendido ninguém, inclusive ele era muçulmano. Ainda sobre os fracos, eu tenho um terceiro grupo praticamente esquecido pela mídia. As famílias das vítimas. Mulheres que ficaram viúvas, mães que choram pelos seus filhos, e os filhos que ficaram órfãos. Sofrem o luto desse momento sem ter nada a ver com o assunto. É como se um menino dissesse: meu pai fez uma piada, nem era engraçada, alguém não gostou, e eu virei órfão por causa disso. Nunca mais vou poder abraçar o meu pai. A estes, a todos os fracos, os nossos sentimentos aqui, as nossas orações e a nossa homenagem como brasileiros, vamos homenagear da nossa maneira brasileira. Romanos 14, 17, vamos falar juntos?
O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou me apressar. 2, o reino de Deus é paz. Paz é estar de bem com Deus, com tudo e com todos ao seu redor. É por isso que Deus nos orienta, logo na sequência desse texto, o seguinte. Leia comigo Romanos 14, de 19 a 22. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Veja bem, aqui ele está falando de uma discussão que havia entre a comunidade nova cristã e os cristãos mais antigos, ainda ligados ao judaísmo, que tinham aqueles rituais, pode comer carne, não pode comer carne, pode, entende? Eles tinham esses conflitos. Nós não temos esses conflitos hoje, mas eles tinham na época. Nós temos outros. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Veja, ele não está proibindo comer carne, não diz que a gente tem que ser vegetariano. E não diz que beber vinho é pecado. Ele está dizendo o seguinte: se isso escandaliza aquela cultura, respeite a cultura do outro. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Olha que texto. Qual é a moral da história aqui? Respeite e não provoque o outro. É errado beber vinho? Não. Jesus bebia. Inclusive foi chamado de beberrão. Ele transformou a água em vinho. Se fosse pecado, acho que ele ia botar os outros para pecar. A ceia celebrada com vinho. É errado comer carne? Não. Não existe para nós cristãos alimentos sagrados e imundos. Lá no judaísmo existe, para nós não. Pode-se comer de tudo. Paulo fala isso. Mas, se isso for chocante para alguém que estiver com você, não faça. Você está num outro país, respeita a cultura daquele país. Você está junto com pessoas de outra religião e na religião do outro aquilo é escandaloso, não faça aquelas coisas. E não fique trombeteando por aí também para dar uma de cristão liberto, livre, aleluia, olha, eu sou livre e tal, e fica em cima dos outros que são mais radicais ou que tem uma cultura cristã diferente da sua e você fica esnobando. Talvez outras coisas aqui que escandalizam hoje, que não estão nessa lista de Paulo, simplesmente porque não fazia parte das discussões daquela época. Mas e hoje? Quais são esses temas? Eu deixo para você mesmo buscar e responder para a sua consciência isso. Romanos 14, 22 diz assim: seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Não provoque quem pensa diferente de você. Tenha a sua convicção política, mas não precisa difamar quem pensa diferente, não precisa desprezar quem pensa diferente. Nossa, você votou, hein? Se o cara votar em quem ele quiser. Não precisa ofender quem pensa diferente. E, por favor, não brigue com seus amigos por causa de política. Torça para o seu time. O meu ganhou ontem da Alemanha. Brasil não ganha, a gente ganha. E aí? Está vendo? Mas não brigue por futebol. Brinque, mas não ofenda. E o que eu acho saudável é quando o cara leva tão na esportiva que ele zoa até o time dele. Está aqui o Carlinho, que é São Paulino, rindo na minha frente, que eu mandei uma charge para ele essa semana, zoando com o meu Corinthians. Era tão engraçado que eu tinha que compartilhar com alguém que risse. Que se eu compartilho com um corintiano, ele ia falar: ô mano, tá zoando. Então passei para um São Paulino para ele rir. Tenha a sua religião, mas não obrigue todos a pensarem como você. Inclusive se você é ateu. E se é cristão, não confunda evangelismo com proselitismo. Duas coisas diferentes. Evangelismo é contar algo fascinante. Boa notícia, evangelho é boa notícia. É contar algo fascinante. Evangelismo, você vive. E vive de tal maneira que faz as outras pessoas desejarem o que você tem. Isso é evangelismo. Proselitismo é o chato querendo ganhar o outro na base da argumentação, falando que ele vai para o inferno se não seguir a ideologia dele. Isso é proselitismo. Ainda tem o texto de Romanos, que a Bíblia coloca o seguinte, Romanos 12, 18. Se possível,
quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Vamos ser sinceros? Se aqueles descendentes de argelinos e os franceses tivessem seguido o conselho desse turco, Paulo, turco, essas mortes não teriam ocorrido. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Romanos 14:17, de novo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Terceiro e último, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Eu vou terminar, peço que você acompanhe comigo em pé, por favor. Falei rápido, né? Por gentileza, querido, fique em pé comigo. Gente, a alegria é a mensagem central dessa parábola. Praticar a justiça, nós vamos ficar alegres. Alegria é consequência de tudo isso. Pratica a justiça, você vai ficar alegre. Faça o bem a um necessitado. Você vai ter, entre aspas aqui, um santo orgulho de você mesmo. Vai fazer bem para a tua alma. Vai fazer bem para você. Fique do lado do mais fraco, vai fazer bem para você. Vai trazer alegria. Andar em paz com todos. A gente também fica alegre quando anda em paz com todos. Então, vamos praticar esses princípios. Amém? Quero convidar você nesse momento a um momento breve, rápido, de reflexão e oração. Pode fechar seus olhos para não se distrair? Eu te pergunto se o Espírito Santo não está falando com você alguma coisa em que você precisa exercer a justiça. Justiça é estar do lado do mais fraco. Tem algum fraco? Tem algum pobre? Algum necessitado? Algum órfão? Alguma viúva? Algum estrangeiro em situação precária ou algum migrante, não só o imigrante, mas algum migrante em situação precária? Você cumprimenta os faxineiros da sua empresa? Você que tem diarista que ajuda a limpar a sua casa, como é que você a trata? Como alguém desprezível? Como alguém que não é gente? A diarista da tua casa, ela pode comer na mesa junto com você? Ou você não se junta com essa turma, igual os fariseus? Cristianismo é assim, querido, é claro, prático. Se esse é o seu caso, te convido a se arrepender. Arrepender é mudar. E para mudar, é simples. Simples assim. Muda. É fácil fazer isso. Muda. It's easy, como diz a letra dos Beatles. Vai amar. Amar e amar. Que Deus conceda graça para você e para mim, para sermos justos, pacificadores, sem briga com ninguém. Está de briga com alguém? Que tal resolver? Pode ajudar alguém a resolver briga? Vai lá ajudar. Serás um bem-aventurado. Amado Deus, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que erraram e pecaram contra nós. E não nos deixe cair na tentação de acharmos que somos uma classe especial de pessoas. De acharmos que somos uma classe acima de qualquer outra pessoa. Seja econômica, seja moral, financeira, religiosa. Nos perdoe
dessa ignorância. Torna-nos servos de todos, assim como Jesus. Que possamos estar ao lado das ovelhinhas desgarradas, daquela pessoa que não faz parte da rodinha, daquele funcionário que por causa do seu escalão é colocado de fora nos almoços ou nas comunhões, nas reuniões, nos entretenimentos. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a andar como Jesus. Converte o nosso coração. Queremos andar com o Senhor. Queremos ter a paz no coração. E andar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.